Hoje a gente tem o prazer, a honra de receber novamente o Eduardo Gianetti, nosso parceiro há quase 30 anos. Para quem não conhece, Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito à leitura. Ele foi criado há 30 anos pelo jornalista aqui de BH chamado Afonso Borges. São mais de 5.000 encontros nesse período. No nosso site tem vários encontros que podem ser assistidos. Hoje a gente está gravando. Desde já eu peço autorização do uso de imagem de vocês. Funciona assim, a gente começa aqui no palco, conversando, e quem quiser já participar, é só levantar a mão, que a gente leva o microfone. Aí eu peço para esperar o microfone chegar, para a pergunta sair na gravação, senão fica só a resposta do Gianetti, a gente fica sem o áudio de vocês. O Sempre um Papo de hoje tem o patrocínio do Mater Dei, da CEMIG, o apoio aqui da Fundação Clóvis Salgado. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Vamos começar falando sobre a organização do livro. Você dividiu ele em 4 partes, com microcontos, microensaios, que você chama de microensaio, que traz uma visão de diversos temas, sempre apontando para... Fala de hoje, mas apontando para o futuro. Então, muito boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui na minha cidade natal, né? Esse livro foi escrito em Minas, é o meu 4º livro escrito lá em Tiradentes, então tem tudo a ver estar fazendo Sempre um Papo aqui, do qual eu sou veterano. Boa parte desses 30 anos do Sempre um Papo eu tive presente, deve ser a minha 5ª ou 6ª vez, e eu acho muito agradável esse formato de poder fazer do lançamento de um livro um diálogo, um debate, que não é aquele ritual vazio de uma noite de autógrafos, que para o autor é um massacre, né? É um verdadeiro massacre. Bom, o livro está dividido em 4 partes e ele é composto de 124 sessões ou microensaios. São unidades que podem ser lidas isoladamente. Não é cada uma delas tem a sua pegada, ela fecha em si mesma. Mas, não obstante estar organizado em 124 sessões ou microensaios, o livro tem uma estrutura, e daí a divisão em 4 partes. As 3 primeiras partes oferecem críticas à civilização moderna, a crítica às expectativas não honradas da ciência em relação a atender a anseios metafísicos do ser humano, primeira parte. A segunda parte é uma crítica da tecnologia que prometia um controle cada vez maior da natureza em benefício do homem, e hoje ameaça o próprio homem com o descontrole das bases naturais da vida, vide mudança climática. A terceira parte é uma crítica à riqueza como grande caminho da felicidade humana. Também era parte da modernidade, do projeto iluminista, a ideia de que o crescimento econômico e o consumo eram fontes de realização e de felicidade crescente para a humanidade, coisa que o tempo se encarregou de desmentir por todas as pesquisas. E, por fim, na 4ª parte, para honrar o título, Trópicos Utópicos, eu coloco o Brasil como uma promessa de alternativa, não é a única, mas é uma alternativa a esse modelo ocidental que está vivendo uma crise que ninguém pode negar, né? Eu acho que o projeto da modernidade, que tinha essa ilusão de que ciência, tecnologia e crescimento econômico tornariam a vida humana mais plena e digna de ser vivida, a essa altura, no século XXI, está mostrando que a coisa é bem mais complicada e bem mais difícil do que se anunciava lá no século XVIII, quando começou a surgir essa expectativa de que ciência, tecnologia e crescimento econômico seriam o caminho. Essa é basicamente a estrutura do livro. Eu organizei em sessões ou microensaios, na verdade, por 2 razões. Primeiro, levando em conta que a atenção no nosso mundo está muito fragmentada, e eu queria escrever um livro que acolhesse o leitor preguiçoso, mas não afugentasse o leitor aplicado. Ele acolhe o leitor preguiçoso porque o leitor preguiçoso pode abrir o livro aleatoriamente, ler algumas sessões, e cada sessão tem o que dizer. Ele se satisfaz lendo aleatoriamente o que ele encontrar num passeio ao léu pelo livro. Então, o preguiçoso é acolhido. Mas o leitor aplicado
vai ser premiado pelo fato de descobrir que essas 124 sessões ou microensaios percorrem um caminho, há uma estrutura, há uma amarração, há uma trama que percorre a organização do livro. Então, quem se der o trabalho de estudar o livro e ler de uma maneira mais de estudo, menos de deleite, simplesmente, vai perceber que a organização do livro é muito menos fragmentária, aleatória do que pode parecer à primeira vista. Eu gastei muito tempo pensando na sequência que eu queria dar para esse argumento desenvolvido ao longo das 4 partes. A segunda razão é que eu acho que essa maneira de tratar esse gênero que eu estudei bastante, o gênero das sessões ou microensaios, que é comumente, vulgarmente chamado de aforismo, mas não é exatamente aforismo, a gente pode voltar a isso, se vocês tiverem curiosidade. Mas esse gênero, ele, de certa maneira, empodera o leitor. Ele empodera o leitor, porque o leitor não precisa comprar o livro do começo ao fim, ele não precisa aceitar o livro do começo ao fim. A cada sessão, ele é chamado a se posicionar e a julgar criticamente. Eu aceito ou não aceito o que é dito nesta sessão? Ele pode aceitar algumas, não aceitar outras, achar que algumas são duvidosas, outras são plausíveis, outras são inaceitáveis, e ele é chamado a cada passo do argumento a se posicionar. Eu acho interessante isso porque empodera o leitor. O leitor não fica passivamente tendo que aceitar um livro da primeira à última página. Passo a passo, ele é requisitado a se manifestar com a sua maior ou menor concordância e com a interpretação daquilo que ele está lendo, que é um microensaio, uma sessão que responde por si. Ela é uma unidade intelectual e estética. Então, achei interessante essa organização. Demorei para chegar até ela, mas me deu muito prazer poder trabalhar cada sessão isoladamente e depois compor esse mosaico, que, na verdade, é uma espécie de quebra-cabeças. As pecinhas, se tudo correr bem, juntam para formar um todo que é maior que a soma das partes. Eu acompanhei você falando para um jornalista que a gestação do livro foi longa, mas para escrever foi bem rápido em relação à gestação. E a escolha de lançar esse livro agora, nesse momento que o Brasil passa por essa crise horrorosa, né? Foi uma escolha proposital? Eu vou continuar com a sua metáfora, Josiane. A gestação foi longa, mas o parto foi rápido. A gestação se confunde com tudo que eu ouvi, li e vivi desde que eu me dou por gente. Está tudo que eu pude reunir no livro. A execução do projeto me custou 1 ano, pouco mais do que isso. Agora, eu estava ruminando tudo que está no livro, tudo que eu organizei no livro, eu estou ruminando realmente, pelo menos desde que eu li Os Irmãos Karamazov no ensino médio do Colégio Santa Cruz, quando eu tinha 16 anos, e que nasceu obscuramente em mim a ideia de viver nesse universo do pensamento, das ideias e das questões chamadas de metafísicas, né, que estão principalmente na primeira parte do livro. Agora, teve alguns pontos de inflexão, né? O fato de ter morado 7 anos na Inglaterra, eu acho que me deu uma condição de olhar de fora para o Brasil, e com muito distanciamento. Eu, em alguns momentos, quase virei um inglês, mas não totalmente. Né? E eu pude ter um distanciamento que foi muito necessário para eu poder entender o que me encanta no Brasil. Né? E eu tentei transmitir isso, principalmente na 4ª parte do livro. Outro momento de inflexão, curiosamente, foi um Roda Viva, em 1996, em que o Caetano Veloso estava no centro, e eu tive que pensar em uma grande pergunta que eu gostaria de fazer ao ídolo da minha juventude. O Caetano realmente foi um ídolo para mim, e na minha geração. Né? Nos anos 70 era uma figura, ainda é e sempre será, mas naquele momento, especialmente na minha geração, no momento da abertura, do fim da censura, de uma certa descompressão da censura e da repressão no Brasil, a figura do Caetano, para mim e para a minha geração, foi de uma força muito contundente. Então, em 96, eu fui chamado para esse Roda Viva, por causa de uma outra coisa que também não vem ao caso aqui dizer, e eu tive que preparar uma pergunta que o Caetano respondeu com muita generosidade, dizendo: a sua pergunta resume todas as minhas preocupações intelectuais. E aquilo me impactou.
E eu fiquei com essa pergunta e depois, todas as vezes que eu me encontrava com ele, a gente voltava a falar dessa pergunta. A pergunta era fundamentalmente qual é o sonho brasileiro? Existe um sonho brasileiro? Que papel as culturas não ocidentais, afro-indígenas, teriam numa concepção brasileira de felicidade e num modo brasileiro de ser? Essa pergunta ficou trabalhando dentro de mim, ficou germinando, ficou ruminando, foi a longa gestação. E aí um dia tomei coragem e falei, eu vou responder essa pergunta. Eu vou tentar responder essa pergunta. Curiosamente, esse livro sai num momento em que o Brasil está vivendo quase que uma anti-utopia, de desesperança, de desengano, um momento muito sombrio. Em ciclos que a gente tem passado no Brasil, a vantagem de ter uma certa idade é que a gente já viu muita coisa, né? Mas é um momento em que as coisas ficaram muito sombrias e o horizonte brasileiro se fechou. E aí, para completar a resposta, não quero me estender demais, eu me dei conta, e isso me animou a fazer o livro, que uma das coisas importantes num momento como esse é não confundir o circunstancial da conjuntura com o permanente da cultura. E o livro trata do permanente da cultura, que é bela, que é rica, que tem muito a oferecer e que vai se recuperar desse enorme revés que foi toda a frustração vivida, sei lá, nos últimos anos, nos últimos 5 ou 6 anos. Então, eu acho interessante manter viva essa capacidade de sonho e, principalmente isso, não confundir o circunstancial de uma conjuntura sombria com o permanente de uma cultura radiosa, como é a nossa, e que tem muita promessa e tem muita coisa boa ainda para oferecer, não para o mundo, mas para nós mesmos. E como que, nesse momento, pegando essa polarização que está cada um desunido, né, politicamente, economicamente, como unir todos em torno desse sonho, nessa utopia, juntando também nessa utopia de valorização da identidade, voltar o olhar para dentro nesse mundo globalizado? Não, tem muitas coisas aí, Josiane, tem muitas coisas. Mas uma outra coisa, nessa longa gestação, uma outra peça importante no meu processo de elaboração foi quando eu me dei conta que os intérpretes do Brasil, uma linhagem riquíssima de autores, né, que começa no século XIX, que tem Manuel Bonfim, Paulo Prado, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Celso Furtado, Antônio Cândido e outros, Darcy Ribeiro. Essa bela linhagem que se construiu no Brasil de interpretações do Brasil, da sua formação, da sua origem, da sua identidade, essa linhagem de intérpretes do Brasil, ela persistentemente busca a nossa identidade olhando para trás, para o nosso passado. De onde viemos, quais são as nossas raízes, qual é a nossa formação, como as coisas se deram no passado brasileiro. E eu me dei conta que essa busca de identidade ela pode ser feita de maneira muito construtiva também, e muito necessária, mais do que construtiva, não apenas olhando para trás, mas olhando prospectivamente para o futuro. Existe uma identidade que nos une prospectivamente, um sonho brasileiro, uma utopia brasileira. Por que pensar a nossa identidade apenas com um olhar retrospectivo e não também com um olhar prospectivo? Você olha para outras culturas, como a inglesa, por exemplo, no Renascimento, você teve toda uma família de utopistas. Thomas More está completando 500 anos esse ano, o livro dele é Utopia, né? Mas tem muitos outros. Os Estados Unidos têm o sonho americano, que é tratado também no livro, como é que surgiu isso. Curiosamente, durante a Grande Depressão, é que se cunha a fórmula The American Dream, né? E o Brasil tinha feito muito pouco esse exercício de sonhar coletivamente, de construir um sonho, uma simbologia de modo de ser prospectivo. A única e grande exceção entre esses intérpretes do Brasil que ousou fazer essa busca prospectiva de uma utopia brasileira foi Oswald de Andrade, que é um utopista e que ousou pensar, não olhando para trás, de onde viemos, mas pensar algo que podemos ser e que sonhamos ser.
Só que Oswald de Andrade fez isso de maneira extremamente anárquica, como ele era, né? Rapsódica, com rompantes, de uma forma muito pouco elaborada do ponto de vista conceitual e com muito pouca paciência. O Oswald de Andrade não era muito paciente, ele era um poeta, ele era um emotivo, uma pessoa muito impulsiva, com momentos altamente inspirados, mas sem a paciência dos conceitos e de uma construção mais estruturada. Então, eu imaginei que não seria má ideia provocar uma busca de identidade prospectiva, né? Pelo menos tentar plantar uma semente de sonho e de provocar nas pessoas se existe um sonho que une os brasileiros, quando nós tentamos conceber o nosso modo de ser, a nossa sensibilidade e o modo como nós encaramos a própria felicidade, a realização humana. Eu tenho a forte convicção de que cada cultura incorpora um sonho de felicidade. Qual é o nosso? Quais são os valores que nos unem? Qual é, se tudo der certo no Brasil, o que é que nós somos? O que é que nós viramos? Como é que nós concebemos a melhor vida que nós podemos ter para nós mesmos? Alguém quer fazer pergunta? Aqui? Você? Ele Não? já está com o microfone ali, à mão. Ah, entendi que ela queria. Lógico. É? Boa noite. Prazer Qual que é seu estar nome? aqui, podendo Obrigada. escutar, né, o palestrante aqui, que eu sou um admirador e um leitor dele. E gostaria de perguntar o seguinte, dentro dessa questão da prospecção, como é que a gente pensa possibilidade de rupturas com o passado, na medida que a gente vê que as questões das instituições, a questão do desenvolvimento, a formação das sociedades aqui, elas são um condicionante extremamente determinante do que pode ser o futuro. O que é hoje construir novas instituições, novas possibilidades para pensar a questão das identidades, se dentro do país a gente vê que a questão da identidade ela é perpassada pelas diferenças imensas que a gente vive. Eu compartilho o seu descontentamento com o estado de coisas brasileiro, institucional e social. A questão da desigualdade, por exemplo. Eu me pergunto se uma revolução, uma ruptura, é o caminho para nós resolvermos esse passado. As tentativas no século XX de romper radicalmente com o passado não deram em muito boa coisa. E há uma certa prepotência em imaginar que você vai passar uma borracha e vai começar tudo de novo, como se o passado pudesse ser simplesmente anulado. Eu tenho dúvidas quanto a isso. É curioso que, olhando a história do Brasil, uma das características mais permanentes, talvez, da nossa história seja a não ruptura. A nossa independência foi feita num grande acordo entre o príncipe regente e a monarquia portuguesa. O Brasil é um país que pagou indenização para a metrópole para se tornar independente. Todos os momentos de mudança no Brasil são muito marcados por uma disposição de conciliar, de acomodar e não de romper. O que é ruim, por um lado, porque você não resolve questões que ficam pendentes e que não são enfrentadas, vão simplesmente se postergando, né? Nós cunhamos até essa palavra acolchambramento, né, que talvez seja uma palavra muito expressiva desse modo de lidar com situações. Agora, por outro lado, quando você vê as calamidades e os crimes e a crueldade cometidos por outros países, quando tentaram fazer cortes muito profundos e radicais com o seu passado, eu, às vezes, penso que pode não ter sido tão mal assim esse caminho mais acochambrado, mais tortuoso e menos propenso a grandes rupturas e a grandes rompantes de tentar zerar o jogo e começar tudo de novo. Não dá para aceitar a desigualdade que se estabelece na origem
entre os brasileiros que têm acesso a ensino de boa qualidade e brasileiros que estão condenados, desde o início da sua trajetória, a um handicap, uma defasagem enorme na sua formação. O sistema educacional brasileiro se tornou, em grande medida, uma enganação. Uns fingem que ensinam, os outros fingem que aprendem, e tudo termina em diploma. As pesquisas sobre analfabetismo funcional no Brasil, não sei quantos aqui já puderam ver os resultados, são simplesmente alarmantes. Nós estamos com gente frequentando o ensino superior que é analfabeto funcional. E não são poucos, não, são números muito expressivos. As pessoas terminam nominalmente o ensino fundamental analfabetas. O analfabeto funcional é quem não consegue interpretar um texto, não consegue fazer contas, não consegue separar um fato de uma opinião. Então, é uma universalização de fachada, porque a ela não corresponde a aquisição de capacitações, de habilidades, de conhecimentos correspondentes àquele grau acadêmico. São credenciais sem lastro. Nós tivemos uma inflação de credenciais educacionais no Brasil. O desafio agora é tornar essas credenciais genuínas. Alguma coisa que realmente simboliza a aquisição daquilo que aquele grau acadêmico representa, coisa que não está acontecendo. Inclusive, em grande medida, no chamado ensino superior, que só chama superior no Brasil, porque em nenhum outro país civilizado seria, né? Em relação aos portugueses, eu acho interessante o que você falou. Eu não diria que a escravidão no Brasil foi menos cruel. Ela foi tremendamente cruel, tanto quanto a escravidão norte-americana, mas com características diferentes. Eu aponto algumas no livro. Uma que é muito curiosa é a seguinte: os ingleses colonizadores na América do Norte, a certa altura, proibiram os escravos de usar instrumentos percussivos, os tambores. Por quê? Porque eles perceberam que, por meio dos tambores, os escravos se comunicavam à distância e podiam se rebelar e sair daquela condição por meio de uma revolta em grande escala. Só que, ao proibirem o uso dos tambores nos Estados Unidos, colonial, sem se dar conta, eles quebraram a espinha dorsal da cultura africana. Porque sem os tambores não tem o contato com os antepassados, não tem a religião, e a cultura fica sem a espinha dorsal. Os portugueses, mais relaxados e menos disciplinados, e até com um certo pendor, vindo do fato de que Portugal conviveu com pessoas de pele escura durante 8 séculos antes de descobrir o Brasil, que eram os mouros que dominavam a Península Ibérica, os portugueses tiveram maior respeito e maior tolerância, inclusive com essa questão específica dos instrumentos percussivos. Vejam a diferença que deu na música. A música negra americana é espiritualizada. É o gospel, é o soul, é o blues. É uma música negra desafricanizada. No Brasil, primeiro, não tem a categoria música negra. A religião africana continuou viva, os deuses africanos continuaram vivos, e a música que os africanos trouxeram com a sua percussão entrou na veia principal da cultura brasileira. Tanto que não existe música negra, é música brasileira, com um elemento muito forte de cultura africana, e em que o elemento percussivo, dionisíaco, exuberante, que veio da África, está vivo como em nenhum outro lugar do mundo. É outra maneira de lidar com o amálgama das culturas, né? Isso que aconteceu na música acontece na culinária, acontece na dança, acontece no esporte, acontece nas artes plásticas. A influência e a presença da cultura africana na vida brasileira é muito mais integrada e profunda do que foi o caso na América do Norte. Talvez uma das melhores evidências disso seja a língua. O português falado no Brasil absorveu uma quantidade inacreditável de termos de origem africana. Eu vou ler alguns aqui, porque realmente é muito curioso. Eu não sei quantos se dão conta da quantidade de palavras que nós usamos, que entraram no português no Brasil pelo banto e pelo iorubá.
Posso? Então, veja só. Eu organizei esse léxico de origem predominantemente banto-africana, mas também um pouco iorubá e alguma coisa tupi, por áreas de influência linguística e aquelas esferas da experiência em que o vocabulário entrou. Então, por exemplo, na área ou na esfera erótico-afetiva, as palavras africanas são bunda, caçula, cafuné, chamego, dengo, guri, manha, nenê, neném, sapeca, xodó, xoxota, chururu e churu. Na moral e nos costumes, mais uma listinha. Bagunça, catimba, cochilo, chilique, fofoca, fuxico, gandaia, lambança, lambuja, lero-lero, lenga-lenga, mandinga, maracutaia, molenga, mutreta, nhenhenhen, perrengue, pipocar, sacanagem, tocaia, trambique, zum-zum. E por aí vai. Não tem isso no inglês falado nos Estados Unidos. Não entrou no DNA da língua. Aqui entrou. Eu vi o senhor falando anteriormente sobre a questão do Brasil não ser um país de rupturas muito grandes, enfim, mas que ainda se cogitava pensar, pelo menos o colega perguntou, relacionado a isso. A minha questão é, depois dos embates ideológicos do século XIX, que culminaram aí no seu final no século XX, falando de ideologia, o senhor acha que isso não é uma questão já superada? Quer dizer, a grande questão no Brasil hoje, como diversos países do mundo, não é propriamente uma questão ideológica, mas uma questão ética, ética do Estado, ética no Estado. Quer dizer, o que se pensa hoje, o que se pode pensar de um país ou de um Estado diferente disso, me parece que não tem muito sentido, já que a grande questão... Parece que falhou aqui. Eu estou vendo. A grande questão ideológica, fundamental do mundo, querendo ou não querendo, me parece superada. Então, falar do país, claro, tem que se falar da identidade do país, evidentemente, cada país tem a sua identidade, mas não vai ser muito diferente do que se apresentou nessa superação histórica. Eu queria a sua opinião sobre isso. Eu tendo a concordar com você que o grande desafio é ético, realmente. Quais são os valores que nós desejamos preservar e cultivar na cultura e na vida brasileira? Eu faço no livro uma classificação do que eu vejo como, eu vou usar uma palavra um pouco forte, o grande embate cultural brasileiro. Eu identifico muito claramente dois campos de força ético no embate cultural brasileiro. Eu chamei um desses campos de força os miméticos e o outro campo de força os proféticos. A pergunta é, se tudo der certo no Brasil, o que somos nós? A postura e a orientação dos miméticos é o seguinte: o Brasil não tem que inventar nada. O que nós temos que fazer é copiar direitinho esse modelo que o mundo ocidental nos oferece. Nós não devemos ter a pretensão de uma civilização brasileira, de uma originalidade. O que nós temos que fazer é simplesmente ser como eles são. E todo o nosso esforço de desenvolvimento, de modernização, é ser um país desenvolvido como qualquer outro. Se tudo der certo no Brasil, nós viramos mais ou menos alguma coisa como um estado do sul dos Estados Unidos ou um estado do sul da Europa. Não precisamos inventar uma nova civilização, um modo de ser diferente. Quem são autores importantes dessa corrente mimética, da imitação, da cópia? Rui Barbosa. As citações estão todas no livro, eu não vou cansar vocês. O Eugênio Goudin, que é um grande economista que eu admiro muito, tem uma colocação que é quase emblemática da postura mimética. Fernando Henrique Cardoso, nos Diários da Presidência, fala: o Brasil, ao contrário da Índia, não tem uma cultura que possa ter a originalidade e a pretensão de ser diferente.
no máximo um temperinho, né? Uma pitada, a expressão. É a corrente mimética. Se tudo der certo, nós vamos ser como eles são. No fundo, o nosso sonho é chegar onde eles estão. Do outro lado, uma corrente que eu estou chamando de profética. O sonho brasileiro não é virar um país desenvolvido, bem comportado do clã ocidental. Nós não somos simplesmente uma cópia canhestra, uma imitação desastrada de um tipo de sociedade que nós nunca conseguimos ser de fato. O Brasil tem condições de ter alguma e forte pretensão de originalidade. Se tudo der certo aqui, nós não vamos virar um estado do sul dos Estados Unidos, nós vamos ser alguma coisa diferente e original diante desse modelo ocidental que está em crise, por várias razões que nós podemos aqui explorar depois, né? Inclusive, uma grande novidade, que é o limite objetivo imposto pela natureza. É um padrão de consumo e de crescimento e de acumulação que é insustentável, não dá. Os grandes representantes desse modelo, dessa postura, dessa corrente, que eu estou chamando profética, né, são autores como Gilberto Freire, Oswald de Andrade e Darcy Ribeiro, sem dúvida nenhuma. Brasil é Roma tropical. É uma coisa tropical forte. Os nossos valores não são simplesmente os valores do Ocidente moderno. Existe alguma diferença aqui que está muito ligada ao modo como culturas não ocidentais se integraram à nossa colonização de molde ocidental português. Mas não é à toa que o Brasil não se tornou um país como os Estados Unidos. Não são os nossos valores. Nós não temos como aspiração e não estamos dispostos a sacrificar outras coisas para alcançar o padrão de produtividade, competitividade, eficiência, gana de acumulação que uma sociedade como a americana certamente tem e faz como ninguém, né? Nós não podemos nos submeter a uma métrica de sucesso que não é a nossa. E temos que ter a tranquilidade de ser como somos. A tranquilidade de ser o que se é a maturidade de uma cultura. Essa é a visão profética. Eu acho que nenhuma das duas pode ser integralmente aceita. A mimética, porque ela empobrece o Brasil. Ela estreita os nossos horizontes e ela torna o Brasil, no fundo, uma coisa muito triste, que é um país que nunca consegue chegar lá. E vai continuar tentando, e nunca vai conseguir, porque eles estarão sempre na nossa frente, porque nessa métrica que eles definem, eles inevitavelmente serão melhores do que nós. Quase inevitavelmente serão. O que me incomoda nos profetas é quando eles descambam para o messianismo. Não, nós somos tão bons que o mundo inteiro vai ter que se render ao nosso modo de ser, à nossa alegria, à nossa originalidade. O George Maltin, num caso extremo, um tropicalista, que é dessa linha profética, como outros tropicalistas e modernistas, chega a dizer ou o mundo se brasilifica ou vira nazista. Não, por aí não. Eu acho que essa visão profética ela não significa que o Brasil é único e faz questão da primazia e o mundo inteiro vai vir aprender conosco. Nós não temos essa como é que eu vou dizer? Essa postura de criadores de impérios, de achar que o mundo inteiro vai ficar babando, de ver como somos, e etc. Mas o Brasil tem um centro de gravidade que lhe é próprio. E eu acabo, se eu tivesse que escolher, eu pendo muito mais para a visão profética do que para a visão mimética, embora eu seja um economista, hein? Porque eu acho que 90% dos meus colegas, ou mais, economistas, são miméticos vendidos. Eles acham que nós queremos ser como eles, e, se tudo der certo, nós vamos ser como eles são. Eu acho que isso não é, goste ou não, aceite-se ou não, não é o sonho brasileiro. O sonho brasileiro é, sim, de uma cultura original. E eu não acho que é uma prerrogativa exclusiva nossa. Eu vejo outras culturas e sociedades dotadas de centros de gravidade próprios, como, por exemplo, a Índia, como, por exemplo, o México, como, por exemplo, a Rússia, para dar 3 exemplos. São culturas
que, por algumas condicionantes históricos da sua formação, criaram possibilidades de alternativa a esse padrão muito hegemônico que se tornou, no século XIX, a Inglaterra e, no século XX, os Estados Unidos. Agora, nada como essa postura americana de que estão todos querendo ser como somos, mas não conseguem chegar lá. O americano vive dessa maneira. Ele trata as culturas não ocidentais como se fossem todas cópias mal feitas, aspirando a chegar onde eles já estão, mas sem competência para tanto. Eu discordo e detesto isso. Então, eu acho que o embate é esse, no fundo, né? E o grande desafio é como desdobrar isso em ações. E não é alguma coisa que um poder iluminado fará. É alguma coisa que tem que construir de baixo para cima na sociedade. E passa por uma valorização dos componentes não ocidentais afro-indígenas que se integraram à cultura brasileira. Eu chego a dizer um pouco retoricamente no livro, mas eu acho que uma retórica que tem uma essência, um núcleo verdadeiro, que a África salva o Brasil. No sentido de que o melhor que nós temos a oferecer é como nós soubemos integrar uma vitalidade emotiva, uma disposição afável, uma disposição amigável diante da vida, uma capacidade de desfrutar os momentos e tudo mais, que tem origem nessas culturas pré-modernas não ocidentais que aqui permaneceram muito mais vivas do que em países que foram de colonização anglo-saxônica com forte componente puritano. Então, acho que esse é um embate interessante, né? Respeito a posição dos miméticos, mas eu não acho que é isso que une os brasileiros. O que une os brasileiros é preservar a chama dos afetos, apurando a forma da convivência. É o que eu chamo a vitalidade iorubá filtrada pela ternura portuguesa. Boa noite. Tá, se não tiver, faça sem mesmo. Qual que é seu nome? Oi. Pode falar, se der certo, a gente segue. Meu nome é Vitor. Ao contrário do colega que fez a primeira pergunta lá atrás, ele já é bastante experiente e tal. Eu ainda não. Eu ainda vou me iniciar na sua leitura, no seu pensamento, e vou começar assim. Bom, você começou essa palestra, muito boa, por sinal, falando que, mais ou menos, do vício do historiador. Voltar para o passado, tentando encontrar a nossa identidade. E aí, você, pelo que eu entendi, você vem com uma nova proposta de... Não, agora a gente vai tentar perceber essa identidade, vendo como é que são as utopias do povo brasileiro, o que ele quer para o futuro. Aí, mas assim, aí eu retomo o vício de historiador, né, que não um vício, né, característica. O passado é o nosso objeto de estudo. Então, a gente fica no passado. E aí, como entender esse sonho do brasileiro sem voltar para o passado? Por exemplo, se você pergunta hoje para uma pessoa negra que vem da favela, o que você quer de Brasil? Ele vai falar, eu quero poder chegar no mesmo lugar do cara branco playboy, que dá as cartas do jogo, tal. Eu quero poder chegar lá. Aí você pergunta, por quê? Bom, provavelmente ele vai falar, porque nós nunca podemos fazer isso. Historicamente, o Brasil sempre marginaliza a sua população negra. Bom, é isso. Obrigado.
Veja, Vitor, uma coisa não é excludente da outra. A utopia não é um capricho de uma mente favorecida, ou de um intelectual, ou de alguém que, em nome da sociedade, decreta alguma coisa. A utopia é alguma coisa que diz respeito à nossa trajetória, ao nosso caminho. E, para isso, é importante conhecer o passado. A utopia nasce de um trabalho coletivo, que une, é um vínculo entre as gerações. Né? É alguma coisa que une as gerações. O que se esboça de utopia aqui está lastreado em Gilberto Freire, em Oswald de Andrade, em Darcy Ribeiro, em Sérgio Buarque de Holanda, em coisas da cultura brasileira, da religiosidade brasileira, da afetividade brasileira, do modo de ser que nos une. Então, você tem toda a razão, não é um 0 ou 1, o passado ou o futuro, mas é fazer também um movimento prospectivo à luz do nosso passado, à luz das nossas raízes, da nossa formação. Em relação a esse jovem negro da periferia que você falou, precisa ver se, de fato, ele tem uma fantasia de viver com a prosperidade do americano, mas se ele está ciente do fato de que, para chegar a esse padrão de consumo e para viver dessa maneira, ele vai ter que adotar um modo de ser no dia a dia, de trabalho, de competitividade, de carreira, de agressiva aquisitividade, que provavelmente ele não quer, porque ele preza mais relações pessoais, ele preza vínculos afetivos, ele preza tempo livre, ele preza uma disposição menos agressivamente aquisitiva na vida. O trabalho da educação, em grande medida, é mostrar para as pessoas, olha, não dá para você ter eu vou dar um exemplo europeu, não dá para você ter o padrão de vida material do alemão e viver como um grego. Não tem nada de errado em viver como um grego. É uma delícia. Agora, você não vai querer ter o padrão de vida do alemão, porque o alemão são outros valores. Né? No modo de lidar com o tempo, no modo de lidar com o conhecimento e tudo mais. Cada cultura tem que encontrar o seu equilíbrio, o seu modo de ser o que ela é. Muitos dos brasileiros que veem televisão, que veem cinema, que entram em contato com a mídia de massas, fantasiam essa vida de ostentação, de consumo, de exuberância, da afluência, mas não se dão conta dos enormes custos, e que não são só de vida pessoal, são também ambientais, que isso implica. O processo educacional e tudo mais, em grande medida, é mostrar que as coisas têm contrapartidas. Né? O que não dá é para você querer ter o padrão de vida alemão e viver como um grego, se aposentando aos 50 anos, 55 anos. Não dá. Não fecha. Acaba quebrando. O Machado de Assis tem um conto maravilhoso chamado O Empréstimo, em que ele descreve uma pessoa com a vocação da riqueza, mas sem a vocação do trabalho. E a resultante é dívidas. Fiz uma coisa que, às vezes, eu embaraço para um autor. Eu tenho aqui comigo uns 3 livros. Se o senhor depois puder, assim, gentilmente, né, fazer uma dedicatória, eu vou agradecer muito. Com muito prazer. Mas se não puder, eu vou entender, porque, às vezes, é cansativo. Não, né? A gente vai para o autógrafo no final. É o que eu chamei de massacre. Mas, de fato, é. Professor, o senhor falou aí utilizou uma expressão muito interessante, que foi a chama dos afetos. Talvez seja exatamente esse um dos traços de nossa originalidade. Eu sempre tive essa impressão, também como professor universitário. Né? Embora eu atue no campo das ciências sociais aplicadas, um pouco, às vezes, ignorados, que é o direito. Né? Há uma leitura, não sei se vinda muito do estudo marxista, de que o direito não passa de uma superestrutura, sem grande importância de resolução dos conflitos sociais. Isso é um aspecto. Essa ideia de chama dos afetos, até que ponto esse modo mais consensual de se tentar resolver conflitos na sociedade não seria também a força motriz para essa dificuldade em enfrentarmos problemas no país? Né? Essa coisa de sempre empurrarmos para o lado. Se, por um lado, é vantajoso essa ética do gradualismo, não. Vamos resolver aos poucos.
Até que ponto isso também não é um combustível para essa cultura de corrupção que temos no Brasil? Você tem absoluta razão. Eu acho que, muito possivelmente, são dois lados da mesma moeda. Sim. São dois lados da mesma moeda. É uma virtude, às vezes, viciosa. Mas, sabendo disso, nós podemos nos cuidar para uma tentativa de preservar o que tem de belo e valioso nessa afetividade e nessa espontaneidade, no doce sentimento da existência, mas, ao mesmo tempo, enfrentar alguns problemas que são imprescindíveis para a gente ter um mínimo de vida civilizada organizada. Questões como saneamento, como educação, como saúde pública. Não dá. Tem que ter. O problema é que resolver essas pendências é eliminar pendências, problemas. Isso não é uma cultura. Uma cultura é uma concepção da melhor vida. Cada cultura incorpora um sonho de felicidade. Então, imaginar que, se nós resolvermos essas pendências de saneamento, ensino básico, de qualidade e saúde, chegamos lá, também não me parece generoso em termos de pensar um futuro para nós. Agora, são pendências de século XIX, que o Brasil, no século XXI, ainda não enfrentou e resolveu. Não dá. Não dá. Não tem nenhum mistério em resolver. Isso é o que é o mais escandaloso, né? Não tem nenhum mistério. É um mínimo de organização coletiva para fazer. Saneamento, ensino de qualidade, com boa alfabetização e saúde pública razoável para a população, não é uma coisa do outro mundo. Aí não precisa reinventar muito a roda, é fazer direito. Agora, isso não é um projeto e não é um sonho coletivo. É simplesmente eliminar mazelas e pendências de um passado muito pesado que nós temos. Foi bom você falar do marxismo, porque o marxismo não é menos intolerante e cruel com culturas não ocidentais do que o pior imperialismo ocidental. E, assumidamente, o Engels, companheiro do Marx, tem um artigo quando os Estados Unidos invadiu o México, no final do século XIX, em que ele diz, finalmente, agora o México vai progredir. Ele celebra a invasão americana do México, como se fosse a melhor coisa. O Marx, em relação à Índia, é a mesma coisa. Os ingleses estão levando para a Índia a civilização. Finalmente, a Índia agora vai queimar etapas e chegar no capitalismo e tudo mais. É um grau de incompreensão e intolerância com o não ocidental que é assustador. E parte disso também é o desprezo pela natureza, pelo mundo natural, que está lá simplesmente para ser dominado e submetido ao desígnio humano, e não tem nenhum valor intrínseco. O tratamento que os marxistas dão à natureza, ao mundo natural, é completamente utilitarista e agressivo. Não é à toa que os piores desastres ecológicos do século XX foram na Rússia. E veja o que foi feito na União Soviética com as culturas nacionalistas e com as religiões, que foram simplesmente passaram a borracha. Deu no que deu. Essa coisa de passar a borracha no passado. Não pode. É um absurdo. Além de ser desumano, cruel e inaceitável. Então, o marxismo não fica em nada a dever ao pior do imperialismo ou do liberalismo ocidental, no sentido de que não é capaz de entender e respeitar o outro. Né? Trata os índios como matéria escravizável. É isso que fazem. O Hegel, que é o inspirador desse marxismo, chega a dizer que a condição moral do escravo é superior ao do indígena na floresta. Por quê? Porque o escravo já está no mundo do trabalho organizado. E o indígena está mergulhado na noite da natureza. Sequer emergiu do mundo natural, o que para o Hegel é o pior que você pode conceber. Ele chamava a natureza de a angústia de Deus. Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Só um Weber. minutinho, por favor. Vamos ver quem quer fazer pergunta, só para a gente contar. Então, 1, 2, 3, 4. Porque nosso tempo já esgotou. Então, a gente vai fazer essas 4 para finalizar. Tá, Eduardo? Por mim, eu adoro o papo. O difícil vai ser o autógrafo depois. Vamos lá. Desculpa, qual que é o seu nome? Meu nome é Weber. Boa noite, Eduardo.
Eu conheço algumas obras suas. Primeiro, parabéns pelo novo livro e pelo conjunto da obra. Eu conheço algumas, uma particularmente, que é O Valor do Amanhã, eu, inclusive usei em trabalhos acadêmicos, achei um livro brilhante. Mas, para ser breve na minha pergunta, é mais ou menos o seguinte: um traço característico da nossa cultura é a diversidade, isso é inquestionável. Uma vez eu conversando com um cara do Cazaquistão, e ele ficava abismado de ver que nós, brasileiros, não temos um biotipo. Certo? Isso a gente vê claramente nas Olimpíadas. Você teve um oriental quase ganhando medalha no tiro, você teve uma parda ganhando medalha no judô, hoje você teve um negro ganhando medalha no boxe, um semi-europeu, louro, alto, classificando para a final do vôlei de praia. A gente tem essa diversidade, é um traço característico. Para ser bem breve a minha pergunta, até que ponto essa diversidade ela ajuda em um projeto de nação, ok? E até que ponto ela atrapalha em um projeto de nação? O que eu quero dizer com isso? Você tem brigas entre, por exemplo, nordestinos com sulistas, achando que até com movimentos separatistas, um achando que é superior ao outro. Você tem esses problemas de cotas raciais, que acaba colocando um indivíduo de uma etnia em conflito com de outra etnia. Mas até que ponto essa diversidade ela pode ser uma mola propulsora para uma sociedade próspera, e até que ponto ela pode ser um elemento atravancador de uma sociedade? Eu vejo essa diversidade, que você muito bem ilustrou com os nossos medalhistas, como uma das coisas mais belas e valiosas da cultura e da vida brasileira. Eu acho que é um ativo. Nós temos duas coisas que são os grandes trunfos brasileiros: a sociodiversidade cultural, social, e a biodiversidade natural. São duas coisas que o Brasil tem e que nos projetam planetariamente. São os nossos grandes trunfos, e é disso que nós temos que tirar a nossa utopia. Eu vejo como... Você tem razão, em alguns momentos isso pode dificultar certas coisas, mas, no conjunto, e olhando em perspectiva, é o que nos salva, é o que nos dá a condição de uma promessa de originalidade e de alguma coisa bela, original, diferente em relação a esse mundo ocidental, que é muito mais, você tem absoluta razão, é muito mais cioso de uma certa uniformidade. Os estudos de DNA agora quantificam que estava à vista de todo mundo. Só 1% dos brancos americanos tem alguma ascendência africana. 60% dos brancos brasileiros, se é que são brancos, têm ascendência em linhagem materna afro-indígena. Até biologicamente, aqui misturou. Lá não misturou. Lá tem um ódio racial que não tem aqui. O problema aqui é muito mais ódio social. Desigualdade terrível, que acaba se misturando com a questão racial também. Mas eu tenho a impressão que, quando nós chegarmos a ser um país menos desigual, nós vamos ter uma bela surpresa. Não tem ódio racial no Brasil como tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu vi isso na Inglaterra. É uma coisa que você percebe. Às vezes você percebe que a pessoa não gostaria de ser racista, mas ela é racista. Ela se policia, ela se censura, mas você percebe que ela fica aflita. E aí eu volto a lembrar, 8 séculos de convivência dos portugueses com árabes na Península Ibérica fizeram enorme diferença. Era gente de pele escura e os portugueses foram submetidos ao poder muçulmano. Eles aprenderam a lidar com o outro, eles têm uma noção de alteridade muito mais sofisticada do que os ingleses, que nunca tinham visto alguém de pele escura na vida. E, de repente, se depararam com os indígenas da América do Norte, os ameríndios, e depois com os negros, que foram para lá e que foram tratados friamente como capital. Chegou a ter fazenda de criação de escravos nos Estados Unidos. Tal é a racionalidade da cultura americana. Faz todo sentido. Vai acabar o tráfico, nós temos que internalizar o setor de produção de bens de capital. Criaram fábricas de escravos, famílias dedicadas à reprodução. O português não tem essa racionalidade. Deixaram o tambor solto.
É cruel, é terrível, mas é diferente. Boa noite. Qual que é Boa o seu noite, nome? tudo bem? Boa noite, Eduardo. Você já me iluminou em diversas perguntas e reflexões que eu venho tendo desde o início desse bate-papo. E eu iria perguntar, em primeiro momento, sobre os conflitos. Qual é os conflitos que você encontrou quando você se perguntou qual era o sonho brasileiro? Você já até ilustrou algumas coisas aqui muito interessantes. E uma outra coisa que eu queria muito, e eu estou ansioso para te perguntar, é como você vê o Brasil hoje. E eu não estou perguntando necessariamente numa disputa de poder. Estou perguntando como você vê quem somos nós hoje, Tá. Especificamente. Ótimas perguntas, obrigado. Eu vou começar pela segunda. A vantagem de ter uma certa idade. Você é muito novo. A imaginação brasileira é extremamente volátil. Quando as coisas vão bem, as pessoas entram rapidamente em euforia. Quando as coisas vão mal, rapidamente depressão, desengano, desencantamento. A ciclotimia é um traço desse país. A nossa imaginação reflete um modo emotivo que nos caracteriza. Olhando, sei lá, da Segunda Guerra Mundial para cá, tem 3 ciclos bem definidos desse pêndulo da euforia para a depressão. Segunda metade dos anos 50, o Brasil viveu um momento de florescimento cultural, econômico e de esperança quase mágico. Foi quando surgiu a bossa nova, o cinema novo, a arquitetura moderna, a construção de Brasília, a indústria automobilística, aquele desenvolvimentismo. O país parecia fadado à glória. Ganhou até a Copa do Mundo em 58. Bom, por conta de desacertos cometidos pelo governo Juscelino, veio uma crise fiscal, veio uma crise de inflação. Quem sucedeu Juscelino, por infortúnio nosso, era um alcoólatra. O cara renuncia numa noitada, cai na mão de uma pessoa completamente inadaptada para ser presidente, que era o João Goulart, e vem o golpe militar. Entramos numa recessão, num retrocesso institucional. Deu tudo errado no Brasil. Nós passamos do final dos anos 50 para a primeira metade dos anos 60, do céu para o inferno. Ruiu. Depois, regime militar. Eu me lembro bem. Teve um momento, por mais que eu lamente isso ter acontecido, mas aconteceu, em que o projeto de modernização do regime militar ficou hegemônico no Brasil. O Delfim falava, eu lembro disso, corremos o risco de ver o povo entusiasmado. O Geisel falava, o Brasil é uma ilha de prosperidade em meio ao mar turbulento. Ninguém segura esse país, ame-o ou deixe-o. Brasil potência, ganhou a Copa do Mundo em 70, projeto nuclear, potência emergente, milagre econômico. O Brasil, por mais detestável que seja, no contexto do regime militar, foi o momento em que o país entrou em soberba, até exuberância, apoteose. Deu tudo errado de novo. Né? O país quebrou, ficou inadimplente no mundo, viveu uma década perdida com hiperinflação, corrupção largada, comendo solta, crescimento zero, desengano, o último que saía apaga a luz, né? Foi para o outro extremo. E agora a gente está vivendo uma terceira ciclotimia muito parecida com as outras. Não faz muitos anos, o Brasil estava bombando. Crescia 4% ao ano entre 2003 e 2010, em média. Inclusão social de mais de 30 milhões de brasileiros, a nova classe média. Ganhou o direito de sediar as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Tudo parecia o mundo. A Economist colocou o Brasil com o Cristo Redentor decolando, o mundo em crise, o Brasil crescendo 7% em 2010. Parecia... Eu ouvia o Lula dizendo aquela coisa do gás, somos uma ilha de prosperidade em meio ao mar turbulento. Né? Parecia que o Brasil estava, de novo, na crista da onda, era o país cujo futuro chegou, a promessa
que aconteceu. E aí? Estamos aqui. A pior recessão, com inflação alta, 12 milhões de desempregados, uma presidente afastada, o vice-presidente que ela escolheu assumindo. O país está de novo prostrado, está de novo desenganado, está todo mundo com dúvida, jovens querendo ir para outro país, querendo sair, querendo ir embora. Não vamos confundir o circunstancial da conjuntura com o permanente da cultura. Isso vai passar. E eu acho que o Brasil está amadurecendo com toda essa desgraça que, inclusive, a Operação Lava Jato, felizmente, trouxe à tona. Porque, se isso existe, é melhor saber do que não saber. Que bom que apareceu. E vamos até o fim. Acho que a coisa mais importante hoje é ir até o fim. Isto vai passar. Eu só espero que, na próxima vez que entrarmos em modus exuberandi, tenhamos um pouco mais de maturidade para não meter os pés pelas mãos. Porque os erros cometidos pelo Juscelino, pelo Geisel e pela Dilma são mega, dão em desastre. A gente repete esse ciclo. Eu falei que o Machado tem aquele conto do homem com a vocação da riqueza, mas sem a vocação do trabalho. Esses 3 episódios, mas aqui seria um outro caminho, o valor da manhã, na verdade, esses 3 episódios mostram um país com a vocação do crescimento, mas sem a vocação da poupança. É exatamente o mesmo enredo. Quer forçar um crescimento, mas não quer fazer poupança necessária para sustentar. Vira crise de dívida externa, vira crise de inflação, vira crise fiscal. Eu acho que a gente vai amadurecer. Em algum momento, nós vamos conseguir viver um bom momento que não termine em lágrimas e que nos permita enfrentar um bom dilema como esse, miméticos ou proféticos. Eu queria, primeiro, não li seu livro, né? E eu queria saber como é que você vê essa relação dos meios que detêm hoje que é a informação, né? Porque vende-se mais informação do que tudo, né? Eu, pelo menos, tenho essa impressão. E essa coisa, porque eu acho que é bem engessada a sociedade, por isso que não há essa integração entre as raças, apesar de viverem em harmonia, um pouco de harmonia. Eu queria saber como é que você vê essa relação com... Eu acho que o poder da mídia, se é que era tão grande assim, agora está muito enfraquecido pela fragmentação das novas tecnologias. Essas novas tecnologias são altamente subversivas desse poder muito concentrado dos grandes grupos de mídia. Eu tenho 1000 críticas a isso, mas uma coisa boa é que agora você tem 1 milhão de alternativas e as pessoas não estão mais o tempo todo fixadas num pequeno grupo que detém um poder sobre a informação na sociedade. Você não acha que é um erro? Mas mesmo na época em que a Globo era toda poderosa, o Brizola se elegeu no Rio de Janeiro, cara, que é a casa da Globo. Cadê o poder? Obrigado. Agora é só desse lado aqui. Ele quer fazer de novo? Lógico, Claro. lógico. Vamos finalizar esse lado aqui e a gente termina com ele. Você tem horas que você já pediu, desculpa. Gostaria de perguntar a questão se não existe uma espécie de uma superestimação da questão da cultura dentro do conjunto da sociedade, na medida que eu acho que muito dos determinantes, sem entrar na questão da vulgata marxista de estrutura, superestrutura, mas a economia e a política, elas têm um poder muito grande, inclusive, de moldar muitas das questões culturais, e eu acho que o ethos cultural no Brasil ele é muito moldado pela questão da economia. O que você falaria? Eu não sei se as coisas estão tão separadas assim e dá para demarcar exatamente as coisas. Veja o mundo do trabalho no Brasil.
as relações dentro das empresas e na vida corporativa, e mesmo nas relações de mercado, no Brasil, são densamente pessoais. As pessoas querem ser tratadas como pessoas e não como abstrações cumprindo um lugar na divisão do trabalho. É totalmente diferente do padrão alemão, por exemplo, do padrão inglês. Você tem, no mundo das relações de trabalho no Brasil, uma carga de afetividade, de personalização, que os estrangeiros que vêm para cá, as multinacionais, ficam intrigados. As pessoas exigem um tratamento afetivo, e com razão. E não toleram o padrão de impessoalidade que é normal numa sociedade muito calcada em lógica fria, em competitividade, em eficiência. Então, eu não sei se as coisas estão tão separadas assim. A nossa economia, em parte, é medíocre porque nós temos outros valores que também prezamos e que não queremos abandonar, e que não sacrificam tudo em nome de uma agressiva competitividade, de uma lógica da eficiência máxima, da otimização. A nossa política, volta à sua primeira pergunta, nós não temos grandes rupturas com o passado, em grande medida porque o nosso modo de ser é um modo mais calcado em afetividade, em conciliação, o que, por um lado, é péssimo, porque os problemas não são enfrentados, mas, por outro lado, também nós não vivemos um trauma como foi a Revolução Russa, ou como foi o terror na Revolução Francesa, ou como foram as ditaduras dos nossos vizinhos aqui na América do Sul. A nossa ditadura, por mais terrível que tenha sido, não chega nem perto do grau de crueldade sanguinária de uma ditadura chilena, por exemplo. Então, essas coisas estão muito juntas e misturadas. Essa segmentação que a gente faz, cultura, política, economia, é uma coisa da divisão do trabalho intelectual, mas que a gente tem que estar sempre repensando, porque, no fundo, essas coisas são formas de vida que estão muito misturadas na existência tal como ela é. Eu queria só retomar uma parte do livro, que quando você até citou aqui hoje, que é os 3 grandes ídolos da modernidade, né, que é o crescimento econômico, a tecnologia e a ciência. Uma indagação que eu tenho é a respeito de como a gente... Eu até concordo também com essa visão que você tem mais profética, de, por exemplo, nós melhorarmos algumas condições mínimas, básicas de uma civilidade, por exemplo, a questão da educação, e, na medida, por exemplo, pensando lá da educação, que nós atingirmos, conseguirmos melhorar nossa poupança de capital humano, ampliaria a nossa capacidade, por exemplo, que assim, melhoraria a nossa produção técnica, científica, de submissão à natureza. E isso também assim, aumentaria nossas possibilidades. E assim, eu fico meio que num dilema ético com a questão da própria sustentabilidade. Como conciliar essas duas coisas? Não. De ter esse horizonte em termos de explorar a natureza, de submeter ela à ciência e à técnica, e também respeitar o lado, assim, a natureza, sendo que eu acho que os desejos humanos é insustentável. Sem dúvida, mas você tem perfeita razão na sua inquietação, mas aí diz muito respeito à orientação que se imprime à busca do conhecimento científico e à inovação tecnológica. São os valores que regem. Nós precisamos de ciência para aumentar a produtividade e precisamos de tecnologia para acumular capital, ou nós queremos ciência e tecnologia para obter uma maneira muito mais inteligente e sustentável de viver bem. O que a Embrapa faz no Brasil, por exemplo, é uma coisa que todos nós temos que saudar, porque é uma pesquisa científica tecnológica que atende às nossas necessidades, que nos coloca numa situação muito boa do ponto de vista de geração de riqueza, com preocupação ambiental,
correta. Então, eu volto àquela coisa, o perigo desses temas, muitas vezes, é a gente ficar numa situação de excludência, quando, na verdade, é uma questão de valores e de complementação. Quando eu critico os ídolos da modernidade, eu não sou contra a ciência, eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra o crescimento. Agora, crescimento tem que ser com qualidade, tecnologia tem que incorporar como valor central sustentabilidade e o uso inteligente de recursos, de uma forma não predatória. E a ciência precisa perder essa pretensão, que ainda está, por exemplo, em autores como Richard Dawkins e esses ateus militantes, de achar que vai substituir a religião. Isso é uma prepotência descabida e completamente caricata. Boa noite. Meu nome é Cornélio. Parabéns pelo livro, pela obra, pelo evento. Logo no início, antes mesmo de começarem as perguntas, você disse que, ou entendi isso, que o Brasil é uma alternativa à crise civilizatória. E depois, ao longo das perguntas do debate, vários pontos são favoráveis a isso, mas tem um contraponto importante aí de educação, de não cuidado com o meio ambiente, de picos de crescimento e tal. Do outro lado, tem vigor cultural, diversidade, um país continental, muita riqueza. Por que você acha que o lado positivo vai vencer a ponto de, mesmo não termos uma cultura de formar império, a gente consegue ser uma alternativa? Porque eu acredito no amadurecimento e no aprendizado. Eu sou capaz de conceber também um pesadelo brasileiro. O Freud tem um livro conhecido chamado Mal-Estar na Civilização. O processo civilizatório é acompanhado de um crescente mal-estar do ser humano consigo, porque ele não suporta de bom grado as exigências, a disciplina, a repressão, o cerceamento do processo civilizatório. A utopia brasileira é a civilização sem o mal-estar. Vale a pena. Você consegue um mínimo de vida civilizada, um padrão razoável, igualdade de oportunidades, educação, saneamento, saúde, mas mantém o doce sentimento da existência, para usar a expressão do Rousseau. Aquela coisa mágica de uma alegria, espontaneidade, de uma exuberância, de uma afetividade, de um calor que está presente. A esse sonho corresponde um pesadelo. Nos meus piores momentos, eu tenho essa visão de que, se der tudo errado, nós vamos ter um mal-estar sem a civilização. Nós vamos perder o que nos encanta ainda conosco, e essa certa disposição amável e amigável e afetiva e feliz, que, aliás, até o Darwin e o Humboldt, que são cientistas incomparáveis, viram no Brasil, quando aqui estiveram, e atribuíram a África no Brasil. É uma das passagens do livro Darwin nos Trópicos. Mas pode ser que dê tudo errado. A gente perde isso e não conquista nem um mínimo de civilização. Agora, é por isso que meu livro chama Trópicos Utópicos. Vamos finalizar? Encantados com a sua presença aqui. Muito obrigada. Bem-vindo sempre. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada, Eduardo Gianetti. Vamos sortear um livro aqui. Você escolhe para a gente um desses e a gente vai para os autógrafos.